16 ao 26. Carta de Paulo aos Gálatas 5:16. Diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Esta é a palavra de Paulo escrevendo aos Gálatas. Vamos orar. Deus querido, louvado seja o teu nome nesta manhã, ó Pai. Fala conosco, Senhor, que a tua palavra seja sempre de inspiração, ó Pai, sempre também de alerta, ó Pai, de cuidado, para que possamos andar nos seus caminhos, ó Pai, e fazendo a sua vontade, Senhor. Fala conosco, ministra, Senhor, aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A lição de hoje é a número 15, estudo 15. O desamor na igreja. O desamor na igreja. A gente vem estudando, né, alguns domingos. Estudamos domingo passado, comprometido por amor, antes motivado por amor, né? E hoje o desamor, né? E domingo que vem será o compromisso de amar as pessoas, né? O compromisso de amar as pessoas. Mas hoje não, hoje é o desamor, né? Hoje é o desamor, né? E o autor da lição, ele nos chama, né, a ponderar, né, sobre as evidências, né, do desamor, né, dentro da igreja, né. Nos sentimos incomodados, né, quando isso acontece dentro da igreja, né. E o que temos feito, né, para amarmos uns aos outros, decidirmos, né, amar, né, os nossos irmãos e evitar essas práticas, né, de desamor, como Paulo fala aos Gálatas, né, essas práticas de desamor, né. Então, o autor ele entra, né, com os dois, como se costuma dizer, né, na linguagem de futebol, né, ele já entra com os dois pés no peito, né, pum, ele fala assim, vamos lá então para João 3,16, porque Deus amou o mundo
tal maneira. Deus amou, Deus nos amou. De tal maneira, Deus me amou, Deus te amou de tal maneira que deu o único filho por amar, por te amar. E por que eu não vou amar o meu irmão? Por que eu não vou suportar em amor o meu irmão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Um outro texto que ele usa, Efésios 2:4, ele diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós, ainda num mundo perdidos nas trevas, o amor do Pai foi lá e nos resgatou. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isto foi por amor. Um outro texto que o autor da lição coloca é Romanos 5:8. E prestem atenção que esses dois últimos textos é Paulo escrevendo, né? Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso e agora Paulo escrevendo aos irmãos em Roma, né? Lá no 8º versículo do capítulo 5, ele diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós éramos ainda pecadores. Nós éramos merecedores desse amor? A nossa justiça, né? Vamos fazer Nós fazíamos jus a esse amor de Deus? Não. É um amor imerecido, mas Ele nos amou. E por que não amar o meu irmão? Alguém acha para mim, por favor, 1 João 3,16? Quem achar pode ler, por favor. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. A palavra de Deus, ela sempre nos coloca em xeque, né? Ela sempre nos provoca, né? Ela sempre nos leva à reflexão, mas também nos leva a bater de frente, muitas vezes, com o que a gente pensa, com o que a gente tem na mente, no coração, e nos leva a refletir o que temos feito, o que estamos fazendo, né? E aqui nós vemos, né, em vários textos da palavra de Deus, sendo mostrado que esse amor infinito de Deus, esse amor grandioso de Deus pelas nossas vidas, demonstra que é o mesmo amor que nós devemos sentir tanto pelas almas perdidas, como por aqueles que estão do nosso lado. Deus amou as pessoas e Ele enviou Jesus ao mundo por causa do imenso amor que Ele tem pelas pessoas. Por sinal, amou pessoas que não são perfeitas. O texto bíblico deixa claro: Deus nos ama, ainda que sejamos imperfeitos, falhos, pecadores. Nós somos filhos de Deus e precisamos expressar o amor de Deus às pessoas,
mesmo que elas sejam imperfeitas, falhas, chatas, pegajosas, ignorante, mas é meu irmãozinho que pega minha roupa lá em casa, que minha irmã, ela roubava a roupa da outra irmã, pulava a janela para sair com as amigas. E um dia, lá vem o historinha. E um dia, a minha irmã estava lavando algumas coisas no tanque e tinha um pé de abacate, né? Justo, pé de abacate em cima do tanque. E ela lavando algumas coisas lá, cai um abacate na cabeça dela. Ela entrou em casa chorando. E meu irmão, que é uma pessoa assim muito moderada, muito tranquila, mas é burra, não sei o quê. Nossa. E os irmãos, como são muito amáveis, né? Ela pegou uma faca e tchum! Já fez um furinho nele. Irmãos, né? Irmãos, a última vez que nós estivemos em Lençóis, o pastor falando que quando a gente fica muito preso dentro da igreja, é igual criança dentro de apartamento em dia de chuva. Não vai dar certo, né? E é assim, a nossa convivência é assim, né? Eu trabalhei em empresa que já teve 30, já teve 100 funcionários e já teve 2. Irmãos, não interessa a quantidade, tendo mais de um vai dar problema, porque é convivência, né? E é aceitação, né? E é amor. Começo de janeiro nós fomos visitar meu irmão em Curitiba e estavam os briguentos, estavam todos juntos, abraçadinhos lá, e choraram a hora que viram uns outros. Eu falei, mas olha, eu era o menorzinho, né? Eu era o caçula, e eles abraçados lá, né, chorando, e né, que emoção que se encontrava. Brigava que nem cão e gato, e ali todos emocionados. Isso é sermos irmãos em Cristo também. E aceitarmos uns aos outros em amor. A nossa convivência de amor. E isso é maravilhoso. É saber que Paulo, ele ficou bravo com João Marcos e falou assim, ó, chega João Marcos. Aí despediu João Marcos, mandou ele embora. Tirou ele da equipe. Futuramente ele chama ele de volta. Paulo tem uma dissensão com Pedro. Paulo tem uma dificuldade com Barnabé. Irmãos, seres humanos mudam-se os anos, mudam-se as eras, mas continua a ser humano. Então, queridos, é assim, a nossa convivência deve ser assim, de suportar em amor, de cuidado, sabe? E superar, muitas vezes, as lutas que vêm e que vão, né? É a nossa vida, né? E nós somos chamados a conviver, né, diante das lutas, senão Deus não nos teria colocado junto. E outra, eu sempre penso assim, se Deus colocasse pessoas iguais, não seria uma vida de aprendizado. São as diferenças que nos fazem aprender a crescer em Cristo. São as dificuldades que nos constrói o nosso caráter, a nossa personalidade. E também o nosso amor uns pelos outros. Né? O nosso amor uns pelos outros. Né? Então, hoje, nós vemos uma igreja, a igreja de Corinto. E nós vamos ver que ali, né, era uma igreja que tinha tudo para ser perfeita. Mas era feita por pessoas. Era feita por pessoas. E nós vamos ver o que acontece lá. Vamos ver domingo passado o que a gente viu? Alguém se lembra? O nome da lição? Eu acabei de falar. Isso, comprometidos. Nós vimos que o amor a Deus abrange
a vida toda. A pessoa que ama Deus, ela se relaciona com Ele por completo. Não pode ser só no domingo, não. É a vida toda, é em todo momento, né? E essa pessoa que se relaciona assim com Deus, ela tem compromisso, né? Compromisso com Deus. Então, Deus nos amou completamente e Ele espera uma resposta de cada um de nós, né? Ele espera uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade, né? Tanto dele conosco, porque Ele é fiel em todas as suas promessas. E Ele espera dessa fidelidade de cada um de nós. Às vezes nós falhamos. Não, às vezes não, a gente falha sempre. Mas Ele continua nos amando. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E é um amor que se transforma em compromisso. É um amor que se revela por meio da submissão ao Senhor. É um amor que muitas vezes tem que passar pela abnegação, pela renúncia. É nós olharmos para Jesus e falar: Senhor, eu por mim mesmo eu não aguento, mas é por Ti eu vou e eu vou continuar. E às vezes você vai em lágrimas, você vai com o coração assim, às vezes até partido. Mas você fala: não, se Deus me colocou aqui porque Ele tem uma razão. Imagine o coração de Abraão levando o único filho para aquele monte, sabendo que o seu filho ia ser sacrificado. Imagine o coração daquele pai. E às vezes, por pequenas coisas, a gente também sente assim, fica assim tão, né, bravo né, e triste. Mas lembrem-se, tudo é para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Tudo é para nós realmente ter uma vida com Deus de aprendizado, realmente de sermos fortalecidos. E você é fortalecido, sabe, não na rede, descansando na praia. Você é fortalecido no campo de batalha. Você é fortalecido, sabe, na luta. Na luta. É ali no dia a dia. Assim como o ouro, né, é no fogo que ele é purificado, assim o servo de Deus, né? Daniel precisou descer na cova dos leões para saber que o Senhor estava ali com ele. Às vezes nós precisamos passar pela luta e passar pela dificuldade para saber que o anjo do Senhor está do nosso lado. Ele acampa-se ao seu lado. Então não tenha medo das lutas e continue confiando no Senhor. Mas é importante lembrar que tem aquele que tem um plano muito sutil para nos pegar. Quem é ele? É o inimigo, né? O inimigo tem muito interesse, porque ele vem, segundo João 10:10, ele vem para roubar, matar e destruir. E como que ele age? É de forma sutil, né? E ele vai fazendo o quê? Ele vai criando situações, ele vai afastando umas pessoas das outras, né? E às vezes a igreja está caminhando assim de uma forma tranquila, né? Mas ele vai colocando ideias, colocando, sabe, coisas pequenas, assim, jogando com as pessoas, né? E o autor diz aqui: sabendo que a igreja é a somatória de pessoas que professam a mesma fé em Cristo, ele semeia, alimenta o ódio, a inveja, a inimizade, os ciúmes, a amargura, a disputa, a divisão e outros valores que prejudicam a convivência dos irmãos. Lá em Gálatas, no capítulo 5, nós já lemos. No verso 19 está escrito, né, que as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, né, e assim vai. E Efésios 4:31, Paulo falando,
Percebem que em todas as cartas Paulo vai orientando os irmãos a respeito dessas coisas, né? Já a igreja de Éfeso, ele fala assim: livrem-se dessa amargura, né? Indignação, ira, gritaria, calúnia. Livrem-se de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Quando nos deixamos dominar por essas atitudes, não agimos como pessoas que são amadas por Deus e que devem amar umas às outras. E é muito triste isso daí, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás a gente teve uma noite na igreja de muita oração, assim, foi um momento assim de estarmos orando junto e que houve assim uma liberação assim de muito perdão dentro da igreja. E eu falei assim: puxa, pai, até que enfim, né? A gente está tendo esse momento tão gostoso, né? E foi um momento assim que, depois de um tempo lá em Fartura, assim, a gente falou assim: nossa, pai, estava faltando isso. Graças a Deus que a gente teve a igreja ficou mais leve, né? E no outro dia eu cheguei para almoçar, o irmão que à noite tinha pedido perdão estava lá na porta de casa. Já chegou lá todo bravo. Eu falei: irmão, mas ontem à noite nós pedimos perdão, você já está bravo de novo? Ele já tinha ficado bravo de novo. Eu falei: é isso, né? E eu não entendi. Eu falei assim: gente, não é possível. Eu estava tão feliz. Porque é assim, o inimigo ele não perde tempo, ele está todo momento, sabe, criando. Então, é joelho no chão, é oração, sabe, é amor, a gente estar agarrado com Deus mesmo e pedindo a Ele: Senhor, cuida de nós, Senhor. Senhor, cuida de nós, Senhor. Porque a intenção do inimigo é sempre isso: roubar, matar e destruir. Então, aqui na parte 2, nós encontramos aqui o exemplo dessa igreja em Corinto. Possivelmente a igreja de Corinto foi uma das maiores do Novo Testamento, e a sua origem se dá entre 50 ou 51 depois de Cristo, na segunda viagem de Paulo, segunda viagem missionária. E a carta, Paulo escreve 5 anos depois, em 56 depois de Cristo. E Paulo inicia falando do potencial daquela igreja. A igreja de Corinto era uma grande igreja. Era uma igreja, assim, abençoadíssima. Abençoadíssima. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 5. Se os irmãos quiserem abrir, eu vou ler aqui para os irmãos. Aliás, eu vou ler antes, eu vou pegar aqui, porque é interessante o que Paulo fala dessa igreja. Eu vou ler a partir do verso 4. Olhem o que Paulo fala a respeito dessa igreja. Verso 4 do primeiro capítulo da primeira carta. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Olha, de que pessoas estavam ali, eram pessoas realmente conhecedoras da palavra de Deus. Pessoas que tinham sabedoria e conhecimento da palavra de Deus. Pessoas, não eram pessoas qualquer, mas pessoas realmente que buscavam a Deus, né? Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Pessoas que testemunhavam a Jesus, de maneira que não vos falte nenhum dom. Uma igreja que tinha todos os dons. Aguardando a vós
a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Percebam que é uma igreja, é uma igreja assim que você fala, nossa, oh Deus, essa igreja é um céu na terra. O inimigo tinha tudo para entrar lá e querer estragar a festa, porque ali eles estavam buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando a Deus. E isso para o diabo é terrível. Ele tinha que tentar fazer alguma coisa. Era uma igreja enriquecida em tudo, ou seja, em Cristo. Não lhes faltava nenhum dons espirituais. Você consegue imaginar que grande potencial aquela igreja tinha? Eles podiam fazer muitas coisas para Deus. Já haviam sido enriquecidos em Cristo e tinham a seu dispor todos os dons espirituais. Porque essa igreja se tornou tão problemática, tão difícil? Porque em algum momento os irmãos deixaram o compromisso de amar uns aos outros. E ali começaram a contenda, a disputa, os ciúmes, a impureza sexual, as brigas, desentendimentos que tomaram conta dos irmãos, da igreja, daquelas pessoas. Isso, irmãos, pode acontecer em qualquer igreja, pequena, grande. Nós temos visto algumas igrejas em São Paulo de destaque, o que tem acontecido, e chega assim, dá um dó tão grande. Igrejas grandes, igrejas assim, as disputas políticas, coisas assim que eles tornam públicas, na área de impureza sexual, terrível, terrível, coisas assim, guerras familiares. Nossa, é muito triste nós vermos, e eles tornam público e ficam jogando uns contra os outros. É muito triste quando nós vemos a igreja do Senhor sendo feito essas coisas terríveis. Mas o que é o desamor? O que é essa palavra desamor? O que significa esta palavra? Falta de amor, é falta de carinho. Ou seja, onde existe desamor, existe desprezo. Existe coisa pior que a indiferença? É terrível. Desinteresse. Pessoa que anda no automático, passa assim como um robô, e é terrível, dói, machuca muito. E por causa do desamor, uma pessoa não leva a outra em consideração, ignora o que a outra pensa, ignora o que a outra pessoa sente, o que a pessoa precisa. Muitas vezes age com insensibilidade, com desdém. Eu estou tomando um remédio, ele seca muito a boca. E aí vai secando. Vamos lá. Então, é muito triste, quando há desamor, não há carinho, não há cuidado, não há respeito. A pessoa perde a paciência rápido, não existe tolerância, nem afeição. Existem algumas evidências quando há falta de amor na igreja. Quando o compromisso de amar uns aos outros é quebrado, as pessoas perdem a alegria de ser igreja. Muitas vezes ficam feridas, desanimam de servir a Deus e ao próximo. E em vez de experimentarem na igreja um lugar de amor uns pelos outros, presenciam pessoas se odiando, maldizendo, invejando, disputando, brigando umas com as outras. Cristãos que não se apoiam, não se encorajam, não perdoam, nem pedem perdão, não se importam uns com os outros.
E lá em 1 Coríntios 1,10 diz assim: irmãos, Paulo falando, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer, né? A discordância, em geral, ela é caracterizada por discussões, né? Gritarias, falas exaltadas, intolerância, essas coisas, né? É muito normal que num grupo haja opiniões diferentes. É muito normal, sabe? E o que deve imperar nesse caso é o respeito, é respeitar as opiniões. A igreja, ela precisa criar formas de conduzir os irmãos ao nível de concordância. E a nossa concordância é a palavra de Deus. O nosso manual é a palavra. Com a palavra não existe essa ou aquela opinião, existe a palavra, porque ela é o nosso manual de regra de fé e a nossa prática. Fora dela, você pode ter outras opiniões que serão respeitadas, mas a palavra de Deus é o que permanece. É o que permanece. Isso não tem discussão, né? Para isso precisamos de propósitos maiores e bíblicos, de busca da vontade de Deus, como igreja, e total comprometimento com a unidade. Aprender a amar uns aos outros, apesar das diferenças. O 1 Coríntios 1, 11 e 12 diz assim, Paulo falando lá a esses irmãos, ele diz: meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Olha a preocupação, né? Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Ele mesmo não concorda nem que tenha um grupo que seja dele. Porque mesmo aquele grupo que é de Cristo, também pode estar errado. Porque não é a divisão. Não é o grupo de Apolo, era um homem muito inteligente. Era um servo de Deus. Mas quando se formam grupos, aí se perde a unidade, né? Aí se perde a unidade, né? Há partidarismo e criação de grupos que disputam poder. Quando há partidarismo e disputa na igreja, a comunhão é enfraquecida e os membros acabam brigando uns com os outros. Aí vem as desavenças, falsidades, intrigas, calúnias e outras coisas do gênero. Nós somos de Cristo e não de um partido, não de um pregador, não de um ministro, não de um grupo, não de uma família. Nosso interesse é servir a Jesus sobre tudo e todos, né? Então, nessa igreja de Corinto havia essa disputa, né? Paulo, como seu fundador, provavelmente tinha os seus fãs. E ao deixar a igreja, foi sucedido por Apolo, que era um grande pregador, e ele foi discípulo de Paulo. Nós vemos quem trouxe ele para a igreja foi Áquila e Priscila. A gente vê sobre ele lá no capítulo 18 de Atos. Ele é judeu, né, de Alexandria, e ele chega a Éfeso, né? Era uma pessoa muito culta, né? E tinha um grande conhecimento da palavra de Deus, né? E falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, né? E conhecia o batismo de João, né? E logo ele começou a falar nas sinagogas. E ele foi convidado por Priscila e Áquila, né? E convidaram para ir à sua casa, e ali eles começaram a ter Apolo
ensinando a palavra de Deus. Ele ensinava e motivava com autoridade. E deve ter impactado outro grupo de pessoas. Contudo, a igreja de Corinto também foi recebida a influência de um grupo de judaizantes, no caso Pedro, que dizia seguir os ensinos do apóstolo Pedro, e com o tempo surgiram divisões internas, pois foi formado o grupo dos que diziam seguir a Paulo. O grupo de Apolo, o grupo de seguidores de Pedro, causando grande inimizade e desunião naquela igreja. Imagine uma igreja dividida em 4, misericórdia. Então, uma igreja que tinha tudo para expandir o evangelho, para o evangelho crescer, imaginem, mas a sutilidade, o jeito, muitas vezes, sorrateiro do inimigo, ele vai entrando, ele vai insuflando os egos, e ele vai falando, você é bom, hein? Pedro, você tem toda a razão, você é o maior. Não, Apolo não é grande coisa. E os de Apolo, como você é sábio, Apolo. Olha, Paulo fica no chinelo. E aí o inimigo, ele dá a risada, quando essas coisas começam a acontecer. Por quê? Porque uma igreja de Cristo, que era ali forte, uma igreja que trabalhava, uma igreja que tinha os dons, de repente começa a implodir. E esse é o trabalho do inimigo, é fazer isso. E a carnalidade, que foi algo assim terrível naquela igreja. Lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 3, Paulo fala assim para eles, irmãos, não os lhe pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Imaginem, irmãos, que no começo ele fala, vocês têm todo o conhecimento, vocês têm toda a sabedoria. E de repente ele fala, olha, não adiantou nada conhecer. Vocês são pessoas carnais. Você tem se portado como pessoas carnais. Estou falando com as pessoas que voltaram a ser criança. Vou ter que começar do zero com vocês, a dar o leitinho. Vocês têm que aprender as pequenas coisas do Evangelho para voltar a Deus. E ele diz aqui, dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro de Apolo, não estão sendo mundanos? Paulo bate firme, porque ele vê que ali aqueles irmãos estavam realmente, cada um procurando os seus próprios interesses. Uma das características da carnalidade é exatamente a divisão. E são brigas desnecessárias, ciúmes, invejas. Isso mostra somente a imaturidade da fé. E a imaturidade interfere no entendimento daquilo que é espiritual. Por outro lado, as marcas da ação do Espírito Santo, elas são a unidade, a comunhão, o partilhar da fé, a alegria de viver em Cristo Jesus. Em Cristo e por Cristo Jesus. E o comentário aqui do autor, ele diz assim, grande parte dos problemas dos irmãos em Corinto se devia a essa carnalidade. Eles estavam tão imaturos na fé que não conseguiam entender os assuntos espirituais. E uma das provas da carnalidade era essa divisão. E Paulo ali pega pesado, Paulo pega muito duro com eles e disse que essa divisão e essa inveja
eles estavam agindo piores que as pessoas do mundo, porque eles conheciam a verdade. E o pior é isso, quando você sabe a verdade, mas você prefere caminhar por vias tortas, usando as regras do mundo, trazendo para dentro da igreja aquilo que você sabe que é do inimigo, né? Lá no capítulo 4 agora de 1 Coríntios, Paulo fala, lá no verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Outro grande obstáculo à comunhão é fazermos a obra de Deus para agradar pessoas. A expressão ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo do outro foi traduzida na nova tradução da linguagem de hoje como ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Já na Bíblia Viva, diz assim, vocês não devem ter preferências pessoais, não devem envaidecer-se mais de um do que de outro. A ideia é simples, não deve existir em nós a tendência de trabalhar melhor para um pastor ou líder que para outro, ou de não aceitar trabalhar com este ou aquele por razão de algum desafeto. A obra de Deus e é a Ele que servimos. A obra é de Deus e é a Deus que nós servimos. Faça a obra de Deus com excelência. Faça a obra de Deus com amor, com zelo, porque você está fazendo para o Senhor. Com temor e tremor, sabendo que você responderá por isso. Então, nós precisamos estar sempre pensando no que estamos fazendo, no que podemos ser melhores. Enquanto os irmãos de Corinto focaram suas energias em pessoas, a obra do Senhor não conseguia expandir. A ênfase nos homens e não na obra de Deus, ela causa divisões, enfraquece o corpo de Cristo. Nós devemos ser gratos a Deus pelas pessoas que Ele usa, sem nunca esquecer que a obra é do Senhor e não do instrumento que Ele usou. Vamos evitar enaltecer pessoas, mas manter o foco na expansão do Evangelho de Cristo. Manter o foco na expansão do Evangelho de Cristo. Um grande problema também que estava existindo lá na igreja de Corinto era a imoralidade. Imoralidade. E lá lá no capítulo 5, verso 1, fala sobre isso. E ele diz assim, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Imaginem a que ponto chegou aquela igreja. Imagine a que ponto chegou aquela igreja. Quando os desvios começam, quando as facções começam, quando começam assim, esses problemas, o inimigo ele vai tomando conta e ele vai fazendo coisas terríveis. Coisas terríveis. Então, nós precisamos, como igreja de Cristo, sempre que percebemos alguma coisa assim, voltarmos para o Evangelho, voltarmos para Cristo. E é terrível, né? Um filho
que começou a sair com a mulher de seu pai, a sua madrasta, né? Uma coisa assim terrível, né? E ele diz aqui, outro fator que quebra a unidade e prejudica o amor é a imoralidade. Há pessoas que não podem sequer olhar no rosto de outro membro da igreja porque já tiveram um relacionamento imoral, envolvimentos sexuais ou experiências afins. A imoralidade é um grande obstáculo para amarmos as pessoas. Em uma sociedade na qual o amor é confundido com sexo, é preciso ter muito cuidado para que o genuíno amor de Deus e suas expressões não deem espaço para a imoralidade entre os irmãos. Devem ser respeitados os limites nas expressões de afeto e no partilhar de intimidades, seguindo a orientação de Paulo. Moças e mulheres jovens sendo acompanhadas e aconselhadas por mulheres experientes e piedosas, rapazes e homens jovens por homens experientes e tementes a Deus. Então, são orientações, né? Orientações para que realmente não haja desvios, né? Desvios. Ele dá aqui um exercício para nós fazermos, refletir sobre alguns textos bíblicos. Alguém lê para mim, a gente até já leu, mas vamos ler só para a gente fazer esse exercício aqui, já que a gente tem tempo. 1 Coríntios 1,10, alguém lê para mim? Amém. Então, isso daí para que não haja o quê? Então, não haja discordância. Né? Outro texto. Agora o 11 e o 12. 11 e 12. O que mostra aí? Partidarismo. Partidarismo. Na lição está marcando partidarismo? Tá? Achei que não estava. Eu não olhei, eu estou com a revista do professor. Então, partidarismo. Né? Partidarismo. O que nós vemos é que, né, é a evidência ali. 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Já falamos sobre isso, mas vamos ler, né, o texto. 3, de 1 a 4. É isso. É o mundo entrando na igreja, né? É o mundo tomando conta da igreja, né? É a, é a carnalidade. E o 4, 6 e 7. É o famoso favorito, né? Favoritismo. E eu acabei de ler, acho que a gente não precisa ler, é o moralidade, né? Que a gente acabou de ler. É o 5:1. Ok.
Vamos lá. O desafio aqui é a se autoanalisarem se tem favorecido práticas de desamor na igreja. É eu olhar para mim mesmo e pedir ao Senhor: Senhor, me mostra como eu tenho sido, né? E a explicarem a relação entre o desamor e o prejuízo à igreja, conforme a Bíblia, né? Outra coisa, registrarem a aplicação pessoal. Não, isso aqui não. Ele está a registrarem a aplicação pessoal na revista de estudos. Na verdade, os irmãos podem estar usando a revista de estudos aqui realmente para registrar o seu ponto de vista, o seu parecer na revista, né? E nós temos aqui os espaços em que você pode fazer isso, né? Para você ter realmente uma revista que você usou bastante, né? E que aprendeu com ela, né? Eu achei que essa revista aqui ela foi muito útil para nós nesse sentido. E para a gente não esquecer, quem alimenta esse desamor na igreja? O inimigo, né? Ele fica só sorrateiro, só procurando a quem possa tragar, semeando inveja, inimizade, ciúmes, amargura, divisões. O desamor enfraqueceu aquela igreja de Corinto, atrapalhou a comunhão entre os irmãos e o serviço deles para o reino de Deus. Com certeza, o evangelismo, a pregação da palavra atrasou por causa da falta de amor, a falta de cuidado, e essas coisas terríveis que aconteceram naquela igreja foi a vitória do inimigo. E Paulo alertou aqueles irmãos a voltarem para Deus. Quando a falta de amor impera na igreja, a discordância é maior que a concordância. Há partidarismo e criação de grupos que disputam poder. A carnalidade é maior do que a ação do Espírito. A obra de Deus é feita para agradar a homens. Existe imoralidade e problemas não resolvidos. Para reflexão, igreja é um ambiente onde gente gosta de gente. Relacionamentos, o segredo para a gente gostar de gente. Bíblia, a receita para a gente gostar de gente. E o Espírito Santo é o ajudador para a gente gostar de gente. Então, esta foi a nossa lição. Espero que os irmãos tenham gostado. E eu creio que é sempre um aprendizado. A palavra de Deus é sempre um aprendizado. E eu vou deixar Eu me lembro que eu estava ouvindo o pastor Messias Anacleto Rosa, e ele contando que ele estava visitando uma igreja que estava fazendo aniversário, e festividades, né? Então, ele ia trazer a palavra, e o pastor começou a ter uma apresentação aqui, uma apresentação ali, e como tinham vários grupos, corais, tal, e o pastor chegava para ele e disse: reverendo, o senhor vai ter 40 minutos para pregar a palavra, tá bom? Tá ótimo, irmão, tá ótimo. Aí passava um pouquinho, ele voltava: ih, pastor, ficou 30 minutos, tá bom? Tá bom, irmão, tá ótimo. Aí rodava um pouco, atrasava. Ih, pastor, é 20. Não tem problema, é 20 minutos. Aí foi. Sobrou 10, pastor. Então, tá bom, mas agora acabou, hein? É 10. Aí ele pegou por 10 minutos. Aí ele, naquele sermão, ele falou assim: meus irmãos, Deus tem me falado
Deus tem me falado, eu trouxe um sermão, mas Deus tem me falado para trazer uma palavra de reconciliação a essa igreja. E ali ele começou a falar de reconciliação, de amor, do amor de Deus e de perdão, e de realmente aquela igreja estar se voltando para o primeiro amor, e as pessoas estarem buscando perdoar e ser perdoadas. Em 10 minutos, virou uma choradeira. Irmãs que faziam 20, 30 anos que não se conversavam, foram à frente chorando. E foi, assim, algo tremendo. Por quê? Ação do Espírito Santo do Senhor. Por quê? Porque, sabe, às vezes o que precisa, às vezes é isso. É levar as pessoas a esse enfrentamento. A enfrentar a si mesmos, ao inimigo, que é essa barreira que se levanta, e muitas vezes a gente não tem coragem de encarar. E ali ele conta que foi algo assim tão poderoso na vida daquela igreja, que ele falou: Senhor, o Senhor é maravilhoso. Era esses 10 minutos que precisava para trazer essa mensagem. Então é isso que a gente precisa aprender. É amar e perdoar. E pedir perdão. Que Deus nos abençoe.